Então, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre os objetivos do interrogatório direto. O interrogatório direto, como nós já sabemos, é aquele interrogatório que o advogado vai fazer para a própria testemunha ou para a testemunha apresentada pelo seu cliente. É o que nós podemos chamar também de testemunha amistosa. Nesse interrogatório, então, o advogado vai começar por introduzir e qualificar a testemunha. Então, ele vai, de certa forma, apresentar a testemunha, mostrar por que essa testemunha é relevante, por que essa testemunha é importante para o caso, através de informações que ele vai obter dela. Então, vamos para os nossos exemplos do direito do trabalho. A gente vai perguntar se ele trabalhou na empresa reclamada, qual período ele trabalhou, se o setor dele era o mesmo do reclamante, se o cargo dele era o mesmo do reclamante. Nós estamos apresentando a testemunha para nós compreendermos qual é a relevância dela para o caso, para o juiz ou para o tomador de decisão ou para o júri, entender qual a relevância dela para o caso. Nós vamos também estabelecer a credibilidade da testemunha. Então, o advogado, através de perguntas abertas, em que se traz a possibilidade da testemunha de falar, de se expressar, ele vai fazer perguntas que façam com que a testemunha demonstre a sua credibilidade. Isso, em certa medida, é feito já na qualificação da testemunha, quando o juiz pergunta se ela é amiga, se ela é inimiga, se ela é parente, se tem alguma relação ou algum interesse na causa. Aí nós já estabelecemos a credibilidade. O advogado, no interrogatório direto, ele vai tentar esclarecer por que ele trouxe essa testemunha, qual é a relevância dessa testemunha e por que essa testemunha não tem nenhum interesse na causa. Então a ideia é exatamente deixar a testemunha à vontade para que ela, de uma forma mais tranquila, possa demonstrar para o juiz, para o tomador de decisão, para o júri, por que ela pode ajudar a solucionar o caso. Outro objetivo é estabelecer uma cronologia sobre os fatos do caso. Então a gente vai estabelecer uma ordem das situações do que aconteceu no processo, e no nosso processo de trabalho, muitas vezes nós vamos precisar estabelecer dentro de uma ordem estabelecida entre os advogados previamente ao interrogatório. Nós vamos delimitar a prova e saber, né, o juiz, o julgador, o tomador de decisão, a outra parte, nós vamos saber qual a matéria que está sujeita à prova. Né? Então nós vamos, voltando ao nosso exemplo da justiça do trabalho, nós vamos dizer assim, olha, eu vou ter que mostrar horas extraordinárias, eu vou trabalhar, vou demonstrar as questões referentes a adicional de salubridade, de adicional de periculosidade, a fruição de intervalos, ao acidente de trabalho. Então, se vai estabelecer isso, e daí, a partir desse estabelecimento, essa delimitação da prova, se vai fazer perguntas ordenadamente para que a testemunha, isso é muito importante, nós vamos falar e vamos repetir muitas vezes, que a testemunha conte essa história. A testemunha, no interrogatório direto, ela vem para nos contar a história daquele processo, nos contar a história, nos falar sobre os fatos que deram origem a esse processo e por que o cliente dos senhores, né, o cliente de quem está fazendo o interrogatório direto, tem os direitos que está apresentando. A testemunha também, no interrogatório direto, vai ter um objetivo de esclarecer pontos complexos ou técnicos. E aqui é muito importante essa situação, porque a testemunha, ela talvez seja, entre as pessoas técnicas do processo, entre o juiz e os advogados, aquela que tem melhor apreensão das questões técnicas ou da praxe da relação.
Tá? A, o juiz é um terceiro, né, que tem o dever de decidir, assim como o júri, né, composto por terceiros, tem dever de decidir. Os advogados eventualmente têm conhecimento dado através das partes, mas a testemunha, ela vivenciou a situação no direito do trabalho, né, no processo trabalhista. Ela pode ser um trabalhador, pode ser um outro empresário, pode ser um fornecedor, mas que ele tem conhecimento dessa relação. E muitas vezes, e isso é um cuidado que a gente tem que tomar, muitas vezes o advogado, às vezes um advogado um pouco mais especializado, ele acaba assumindo o jargão técnico da empresa, o jargão técnico daquela relação, que o juiz, júri, tomador de decisão necessariamente não tem. Então, vamos lá numa questão de portuário, ou uma questão de eletricitário, ou qualquer outra atividade, o juiz pode não ter conhecimento de algum jargão que pode ser até bastante vulgar nesse tipo de relação, e a testemunha tem que trazer isso, e o advogado, ao interrogar, tem que ter sensibilidade de saber que, antes de interrogar sobre aquela questão específica, ele vai ter que esclarecer, vai ter que fazer com que a testemunha esclareça para quem vai decidir do que estamos tratando. Fornecer contexto para os eventos em questão, né? Então também é importante que a testemunha no interrogatório direto ela traga esse contexto. Isso vai ser muitas vezes intercalado com os outros objetivos do interrogatório. Às vezes a gente vai para questões técnicas, vai para contexto, vai para questões técnicas, vai para contexto, né? Mas no geral é isso que vai acontecer. Por exemplo, uma determinada relação, um determinado fato, vai muitas vezes depender do contexto. Prestava jornada extraordinária. Não, ele trabalhava além do horário, mas do contexto era que esses horários eram, essas horas eram compensadas ou eram feitas por algum outro motivo. O trabalhador chegava mais tarde, havia algo que fazia com que os fatos não fossem como aparecem no primeiro momento. Então, essa é um outro objetivo do interrogatório direto, que é fornecer contexto. Outro objetivo bastante importante: antecipar e preparar as questões do contra-interrogatório. Então, nós sabemos que no contra-interrogatório, nós vamos saber muito mais nas próximas aulas, mas nós sabemos que no contra-interrogatório, o advogado que vai fazer o contra-interrogatório, que vai contra-interrogar, ele vai tentar minar a credibilidade da testemunha. Ele vai tentar, de alguma forma, mostrar para o tomador de decisão, para o juiz, para o júri, que a testemunha não merece tanta credibilidade quanto se quer dar. Então, se tem que também antecipar esse passo do contra-interrogador e no interrogatório fazer isso. Por exemplo, né, nós vamos, ao longo do curso, nós vamos fazer alguns vídeos, vamos apresentar algumas cenas de filmes. Tem uma cena de um filme que eu me lembro que no meu primo Vini, que a pessoa tem uma notória miopia, né? Usa os óculos de fundo de garrafa, e daí o que ela está depondo é algo que talvez ela não pudesse enxergar se ela tivesse sem óculos. Talvez, né, nesse antecipar e preparar, seria interessante que o advogado, no interrogatório direto para a sua testemunha, pergunte: o senhor usa óculos? Qual é o problema que o senhor tem de visão? O senhor consegue enxergar em determinadas situações? Então, isso também o advogado estrategista vai ter que estar ligado, vai ter que estar pensando na frente. E, finalmente, não menos importante, humanizar a parte representada no caso. Então, né, daí isso é um pouco da questão aquela do storytelling, né, que a gente vai tratar muito adiante. Nós vamos tratar sobre storytelling, como apresentar um caso.
né? Não é o ponto principal desse nosso curso, mas a gente vai falar, ainda que seja en passant, dessa situação do storytelling. E é importante, né, dentro dessa técnica, dentro dessa estratégia, que o cliente dos senhores, o nosso cliente no caso, ele seja visto como um protagonista, como ele estar numa situação em que, por algum motivo, a parte contrária está tentando prejudicá-la, e ele, como um herói, como uma pessoa humana, né, como uma pessoa como nós, ele teve esse resultado. Tá bem? Então, esse é o geral, né, são os objetivos do interrogatório. Nas aulas a seguir, a gente vai começar a tratar um por um. Tá bem? Até a próxima aula.